meu amor! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Eu vou hoje te ensinar os 5 verbos mais importantes do francês. Como assim, Cris? Pois é, você sabe que os verbos são a coluna, né? São aquela espinha dorsal do francês, ou seja, sem os verbos fica muito difícil você se comunicar de uma maneira bacana, de uma maneira adequada em francês. Então, eu vou te ensinar hoje os 5 verbos mais importantes. Você vai ver por que esses 5 verbos são os mais importantes do francês. Então, eu já quero falar 2 coisas com você. A primeira é, pegou o seu caderninho? Eu preciso que você esteja aqui na aula com o seu caderninho para anotar tudo, para que você possa depois revisar esse conteúdo, para que ele fique mais sistematizado com você. E a segunda coisa é, você já deu o seu like no vídeo? Aqui embaixo, dá o joinha para eu saber que você curtiu esse conteúdo. Então, bora lá, eu vou te levar para o meu quadrinho, onde você vai ver a conjugação desses 5 verbos. E mais importante do que isso, como é que você vai usar esses 5 verbos em francês? Tá bom? Tá pronto? Tá pronta? Então vamos lá. Nosso caderninho na mão, você com seu caderninho e eu com o meu quadrinho, porque eu vou te mostrar aqui os 5 principais verbos em francês. E você vai já entender quando usar, como usar e por que usar cada um desses verbos. Então, nós temos aqui o verbo, o primeiro de tudo, tá? Então, eu já quero te dizer que esses 2 primeiros, o verbo être e o verbo avoir, eles são os melhores amigos do estudante de francês. Por quê? Porque você vai usar esses 2 verbos, o être e o avoir, são 2 verbos que você vai usar como verbos auxiliares para os tempos compostos. O que é isso, Cris? Lá na frente, quando você for estudar os tempos de passado, como o passé composé, o plus que parfait, você vai entender que esses 2 verbos, eles são super importantes para você fazer os tempos do passado. Então, se você está começando agora, dê uma atenção privilegiada a esses 2 verbos, tá bom? Eles vão ser muito importantes na sua caminhada. Inclusive, aqui no nosso canal, eu fiz uma aula, um aulão sobre passé composé, sobre o tempo do passado, e eu expliquei tudo sobre esses 2 verbos, tá bom? Então vamos lá. O verbo être, que significa ser e estar, tá bom? Então ele vai ser tanto ser quanto estar, assim como em inglês o verbo be. E aí você tem essa conjugação aqui. Je suis. Vou riscar aqui todas as letras que você não vai pronunciar. Tu es, il est, elle est. Então, aqui você tem o som de é, d'accord? Nous sommes, vous êtes, tem esse sonzinho de z aqui. Ils sont, elles sont. Então, esse é o verbo ser e também o verbo estar. Em seguida, a gente vai ter o verbo avoir. Avoir, que significa ter, avoir. E aí, esse aqui é o grande terror do aluno de francês. J'ai, que significa eu tenho. Então, para você dizer eu tenho, você vai falar tout simplement j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, temos aqui um sonzinho de Z, vous avez, também, vous avez, ils ont, elles ont. E aí, mon amour, toma bastante cuidado para não confundir com ils sont e ils ont. Aqui eu vou ter o som de SS, ils sont, e aqui eu vou ter o sonzinho de Z, ils ont, d'accord? Bom, esse é o verbo ter. Em seguida, o nosso terceiro verbo mais importante é o verbo aller,
que significa ir. Então, quando você quer dizer eu vou, je vais, você vai usar esse verbo. Tu vas, il va, elle va. Nous allons, olha aqui, temos de novo o z. Vous allez, ils vont, elles vont. Lembrando sempre, mon amour, que as letras finais raramente vão ser pronunciadas. Então, presta atenção nessas letras finais para você não repetir, para você não cometer esse erro en français. O quarto verbo dessa nossa lista de verbos mais importantes é o verbo venir. Venir, que significa vir. Então, aqui a gente tem uma facilidade muito grande, que é o fato de que essas três primeiras pessoas, elas têm a mesma pronúncia. Então, você vai fazer je viens, tu viens, il vient. Je viens, tu viens, il vient. As três pessoas aqui têm a mesma pronúncia. Nous venons, vous venez, ils viennent. Ils viennent. Aqui você abre a pronúncia. Vienne, d'accord? E por último, nosso último verbo dessa lista poderosa é o verbo faire, que significa fazer. Faire, fazer. Então, mais uma vez, você vai ter aqui as três primeiras pessoas com a mesma pronúncia. Você vai ter aqui la même prononciation. Você tem a primeira pessoa, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites. Muita atenção aqui, não é vous faisiez, é vous faites, d'accord? Vous faites. Ils font. Percebe que as letras finais quase não são pronunciadas. Então, você tem aqui os 5 verbos mais importantes do francês. Você precisa ter esses verbos na ponta. Você já viu no meu caderninho. No seu caderninho você já anotou os 5 verbos mais importantes do francês. O que você precisa fazer? Você precisa deixar isso no seu caderninho. Se você puder, faça um cahier de verbes, um caderno de verbos. Os meus alunos do Partout, no método DETA, eles sabem muito bem a importância de ter um caderninho, de ter um lugar onde você registra todas as suas informações, para você também poder revisar depois, tá? Se você me acompanha por aqui, você sabe o quanto o método é importante para você conseguir sistematizar o seu conteúdo de francês. Então, não deixa de fazer frases com esses 5 verbos. E se você aprendeu, aplica. Lembra que no método DETA eu digo sempre, aprende e aplica. Isso é muito importante para você conseguir guardar a informação, para você dar o recado para o seu cérebro de que ele precisa gastar energia para fazer essa informação ficar ali guardada com ele, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, deixe seu like aqui embaixo e me conta nos comentários se esse vídeo foi importante para você, se ele te ajudou, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, mon amour!